Todos nós, professores, sempre nos perguntamos quando chegaria o dia em que precisaríamos abrir mão das abordagens tradicionais de aprendizagem. E esse momento chegou. Hoje, estamos cada vez mais acostumados a lidar com recursos digitais, mas pensando na forma como ensinamos nossos alunos, vemos que as abordagens de aprendizagem também precisam mudar. E é aí que entra o livro interativo. Ao contrário dos livros didáticos digitais normais, os livros interativos permitem uma experiência de aprendizado mais completa e divertida. Os alunos preferem ruído e movimento. É por isso que olhar grandes blocos de texto reduz sua capacidade de reter informações. Mas os livros interativos, eles podem ajudar a mudar isso. Então, esse é o livro cujo processo de criação eu vou compartilhar com vocês. Eu já tinha no meu canal do YouTube alguns vídeos explicando algumas funcionalidades do PowerPoint, algumas coisas que se pode criar, objetos de aprendizagem principalmente, que se pode criar com o PowerPoint. Então, eu reuni em um livro, em um e-book, 5 dicas de PowerPoint para professores. São ferramentas que se pode explorar para tornar as apresentações mais dinâmicas e mais atraentes. Nesse e-book, é possível explorar, então, os botões de navegação, a edição de texto, a edição de formas, a inserção de vídeos e a edição de imagens. Esse objeto de interatividade aqui é uma animação, é uma imagem animada. Aqui eu tenho um outro objeto de interatividade que é um checklist, e que realmente você pode preencher. Você pode inclusive compartilhar esse checklist para grupos que, por exemplo, trabalham com o Evernote. Aqui eu tenho texto, tenho vídeo. Então, como eu disse, o vídeo ele já está lá no meu canal do YouTube. Nesse capítulo eu mostro como fazer os botões de navegação, criar hiperlinks ou hipertextos. Então, aqui é a inserção de vídeos. Aqui o texto. Então, como vocês podem ver, eu criei um mini curso dentro do e-book. Essa última imagem aqui, eu coloquei um link para o canal do Telegram. Eu poderia simplesmente ter colocado uma animação aqui para ela se movimentar ou criar um zoom, mas eu coloquei um link para o meu canal do Telegram. Então, as possibilidades realmente elas são muito grandes. Eu escolhi esses recursos de interatividade para nós fazermos aqui em uma aula, não ficaria extenso demais. Mas existe uma infinidade de recursos que nós vamos discutir ainda ao longo da aula. Então, para entender melhor o que é um livro digital interativo, nós veremos alguns conceitos e definições e também os princípios e orientações básicas que norteiam a criação de um e-book. Então, os e-books interativos, dizendo de uma forma bem resumida, é o equivalente de ter tanto o seu material de aprendizado quanto os recursos visuais, tudo em um só lugar. Quando nós lemos um livro digital em PDF, o conteúdo ele continua estático. A diferença é que você está lendo na tela de um computador, num tablet ou de um celular. O livro interativo ele dá um passo além. Ele adiciona componentes interativos, tornando o aprendizado uma experiência de descoberta e desafio para si mesmo.
Mas antes de nós começarmos a pensar em tudo que pode ser colocado como elemento interativo, nós vamos conhecer um pouco sobre os formatos dos e-books disponíveis e quais permitem essas interatividades. Se você fizer uma pesquisa, vai encontrar e-books que se adaptam ao dispositivo que você irá usar para lê-lo, seu laptop, telefone, o tablet. E os formatos são feitos para oferecer suporte a todos eles. Mas o que os diferencia e define a capacidade de interatividade é basicamente o seu formato, se esses e-books são estáticos ou fluidos. E aqui eu estou falando do formato EPUB, que é um dos formatos de e-book mais populares em todo o mundo. Quando o assunto é interatividade, o EPUB mais do que compensa todos os outros formatos que não são compatíveis com ele. Você pode não apenas adicionar todos os tipos de elementos interativos a ele, mas também otimizá-lo para o tamanho de arquivo que não seja tão grande. Eles funcionam em todos os tipos de leitores de e-book que você tem no seu laptop, telefone ou tablet. Os iBooks são livros digitais criados especificamente para os dispositivos Mac. Basicamente, são arquivos EPUB que só são lidos em MacBooks, iPad e iPhone. Assim como no e-book, eles podem manter uma grande quantidade de interatividade. Um formato também de e-book são os aplicativos. Isso mesmo, você pode transformar o seu livro em um aplicativo, tanto de celular quanto para o seu computador. Esse é um formato que está crescendo e esses aplicativos, eles têm a grande vantagem de que eles podem ser baixados e que eles não precisam de nenhum leitor de e-book especial, basta que você use o seu navegador de internet. Para ler um EPUB, nós precisamos de um aplicativo, que é o leitor de e-book. Nós também precisamos dos aplicativos de criação e nós podemos ter bibliotecas onde nós armazenamos esses livros eletrônicos. Da mesma forma, nós também temos o DRM. Ele é um código de segurança que tem por objetivo principal evitar que o seu livro seja pirateado, né? Que a distribuição do seu livro seja feita indevidamente. Então, esse DRM é um código de identificação. Então, quais elementos de interatividade nós podemos usar? Como nós podemos aumentar a interatividade no nosso livro para torná-lo mais envolvente? Aqui eu vou citar apenas alguns elementos que podem te ajudar com isso. Estamos em um momento em que as imagens não são mais suficientes no processo de aprendizagem. É hora de levar as coisas para o próximo nível e você pode fazer isso. Os vídeos, eles são ótimos elementos para um livro didático. Já se foi o tempo em que você precisava de diagramas para explicar cada parte de um processo ou experimento. Agora você pode adicionar um vídeo que detalha todo o processo. Vai ser muito mais produtivo para os alunos ver tudo na frente deles, muito mais do que simplesmente imagens estáticas. Se você não quiser que o seu livro fique muito grande, é possível incorporar os links dos livros ou otimizar os vídeos para adicionar. No meu canal do YouTube tem um vídeo em que eu utilizo um programa para diminuir o tamanho do vídeo, o peso do vídeo. E é isso que nós estamos nos referindo quando se fala de otimizar o seu vídeo. É fazer com que ele fique menos pesado. Um outro recurso que também pode ser utilizado são as animações. Nesse caso, eles vão um pouco na linha dos vídeos, só que são animações mais curtas. Geralmente ele pega uma parte muito específica, muito pequena de um processo para poder fazer a ilustração. Comparado com os outros elementos de interatividade, ela, à primeira vista, parece não ser tão importante, mas ela adiciona um toque criativo e ela é um elemento que, como não é muito
grande, muito complexo de fazer, ela serve também para você fazer uma quebra, às vezes, durante um texto muito longo, por exemplo. Então, com as animações, você pode fazer suas imagens flutuarem, adicionar movimento ao plano de fundo para deixá-lo mais animado. Não precisa ser nada muito elaborado. Pode ser um movimento sutil que ele já vai ser eficaz. O objetivo principal é manter o aluno atento, é manter ele preso àquela explicação. Existem alguns sites em que você tem GIFs animados que podem ser usados na educação, e também a criação de um GIF não é um processo complexo, pelo menos para o uso que nós temos. Nós não somos grandes, pelo menos eu não tenho a pretensão de ser uma grande designer, fazer uma criação de animações muito complexas. E também no meu canal do YouTube tem um vídeo em que eu falo como se pode fazer algumas animações simples, mas muito eficazes e que podem ser incorporadas no nosso livro digital. O áudio é um recurso muito bacana, porque com ele você pode incorporar o seu arquivo de áudio dentro do livro e você pode explicar, por exemplo, a pronúncia de palavras específicas, ajudar os leitores que têm dificuldades ou que ainda não estão com a leitura plenamente desenvolvida. Então, você pode fazer a leitura dos comandos, dos enunciados, dos exercícios, ao invés de colocar textos, você pode colocar um áudio explicando para o aluno, auxiliando o aluno na resolução dos exercícios das atividades. E da mesma forma que os vídeos, você pode também otimizar para diminuir o tamanho, para que o seu livro não fique muito pesado. Um recurso muito interessante para se usar nos livros interativos, e principalmente porque nós estamos falando de conteúdos de aprendizagem, são as questões. Esse é um elemento importante porque ele garante que os alunos compreendam o material que está contido. Existem todos os tipos de pergunta que você pode adicionar ao seu livro. Podem ser perguntas de arrastar e soltar, falso e verdadeiro, perguntas de múltipla escolha. A melhor coisa é você saber que ambos estão se beneficiando. Se por um lado os alunos eles têm a oportunidade de exercitar aquele conhecimento naquele momento em que está lendo o livro, por outro lado, a colocação de formulários onde você tem acesso às respostas dos alunos também te permite acompanhar o progresso desses alunos. Você pode também adicionar perguntas em que depois de responder as perguntas, eles podem descobrir imediatamente o que acertaram e o que erraram. Você pode até mesmo levá-los diretamente colocar link em que eles vão diretamente para os capítulos, para os textos, onde eles podem resolver as dúvidas do tema ou daquela parte da matéria onde eles tiveram dificuldade. Essa correção automática, ela também, de novo, ela é muito importante para o professor, porque você já tem imediatamente a pontuação dos testes do seu aluno. E aí nós somos capazes de descobrir em quais partes do livro eles estão tendo mais dificuldades, quantos alunos estão com dificuldade, e dessa forma eu posso ajustar o meu material. Existem formulários de várias maneiras em vários sites que são disponibilizados, alguns com assinatura paga, mas eu sugiro para você que está aprendendo a criar o seu e-book, utilizar os formulários Google mesmo, porque eles já estão lá, você só precisa criar um e-mail, fazer uma conta no Google e você pode utilizar os formulários, e as respostas dos alunos elas já caem em uma planilha em que você faz a correção e já tem os resultados diretamente no seu e-mail, no seu Drive. As imagens aqui nos livros interativos, elas ganham um aspecto interessante que são os pop-ups interativos.
Embora as imagens elas possam parecer convencionais quando se trata de e-books, as imagens interativas elas são um pouco diferentes. Por exemplo, digamos que você tenha a ilustração de uma planta. Em vez de colocar rótulos, né, de escrever rótulos em cima da sua imagem, por exemplo, colocando o nome de cada parte das plantas, você pode adicionar botões pop-up. Dessa forma, os alunos eles podem visualizar a imagem com facilidade e quando eles clicam em qualquer parte que desejam saber o nome, esse texto ele vai saltar, né? Ele vai aparecer na tela. É possível até adicionar explicações que serão mais práticas do que ter parágrafos embaixo da imagem. Um outro exemplo seria aumentar ou diminuir o zoom. Imagens interativas, elas podem permitir que seus alunos ampliem uma parte específica da imagem para visualizar. Funciona como se ele estivesse olhando a planta através de uma lupa. É possível também adicionar um gatilho à sua imagem, para que assim que os alunos clicarem, algo aconteça. Por exemplo, pode ser que a imagem mude de cor quando ele passa o mouse em cima, pode ser que reproduza um arquivo de vídeo ou de áudio. Seja como for, há muitas opções para se adicionar à nossa velha e conhecida imagem e fazer com que ela se torne um elemento de interatividade. Os wildcats, para quem já construiu, para quem já fez um blog, está familiarizado, você pode adicionar gráficos e tabelas interativas, você pode adicionar palavras cruzadas, pesquisas de palavras e outros jogos de ensino. Você também pode adicionar calculadoras, listas de verificação, formulários. As possibilidades, enfim, elas são infinitas. Mas isso não é tudo. Há muito que você pode fazer com o livro interativo. Porém, algumas dessas funcionalidades podem exigir habilidades que nós teremos que desenvolver. Também você tem sites onde você pode entrar, preencher os dados e fazer os seus wildcats personalizados também. Os modelos 3D. Embora adicionar imagens ele possa ser interessante, uma imagem 3D é uma experiência muito melhor, com certeza. Digamos que você esteja dando uma aula de arte e ensinando aos seus alunos tudo sobre a estátua de Davi, de Michelangelo. Aí, em vez de mostrar uma foto da estátua, se você adiciona um modelo 3D, dessa forma os alunos eles podem clicar, ampliar, girar. Será como se eles estivessem lá pessoalmente vendo a estátua. E também depois eu vou deixar a indicação de um site onde se pode encontrar ou até mesmo criar seus próprios modelos 3D. Aí, a essa altura, você já deve estar pensando, meu Deus, que coisa complicada. Como é que eu crio um livro interativo? Existem várias opções. Por exemplo, se você sabe linguagem de programação, se você sabe programar em HTML, CSS ou Java, você pode fazer o seu interativo da mesma forma que você criaria um site, por exemplo, da internet. Aliás, o EPUB ele é um formato herdado dos sites da internet. Por isso que ele tem essa possibilidade de incorporar tantos elementos de interatividade e também por isso que ele tem o formato refluído, que eu já expliquei em uma postagem minha lá no Instagram. O que seria esse formato refluído. Mas a criação de um livro interativo, ela é uma tarefa que você pode fazer seguindo alguns passos. Eu vou falar rapidamente sobre esses passos agora e depois nós vamos colocar a mão na massa e realmente criar um livro interativo. Existem muitas possibilidades de programas para a criação do seu livro interativo.
Eu já experimentei algumas dessas possibilidades e eu estou utilizando atualmente um programa que, para mim, foi o que eu melhor me adaptei a ele. Então vamos lá. O que eu preciso para criar o meu livro interativo? A primeira coisa, eu preciso reunir o meu material. Então, antes de começar a fazer qualquer coisa, você precisa reunir absolutamente tudo que você vai precisar para o seu livro. Então, desde o material, desde o seu texto, até os recursos visuais, os testes, as perguntas que você vai utilizar. Preferível, é muito mais producente, muito mais produtivo, que você tenha certeza de que esteja tudo junto antes de iniciar o seu e-book, para que esse processo corra com mais tranquilidade. O processo de escrita, nós não vamos tratar sobre ele aqui. Ele não é tão simples para quem não é escritor profissional. Nós temos algumas dificuldades, e eu falo nós porque eu tenho essa dificuldade, mas é interessante, uma sugestão é que você faça uma lista de verificação de tudo que você de tudo que você quer que apareça no seu texto. E vá reunindo material, vá reunindo livros, vá reunindo textos, faça pesquisas na internet, vai colocando tudo em uma pasta para que seja fácil de encontrar. Eu normalmente, quando eu estou criando um e-book, eu crio uma pasta com o nome daquele e-book, e aí tudo que eu vou encontrando, imagens, textos, vídeos, animações, absolutamente tudo que eu vou encontrando e que esteja relacionado com aquele tema e que eu acredito que possa ser utilizado no futuro, eu vou colocando dentro dessa pasta. O próximo passo é escolher o seu aplicativo de criação de e-books. Quem não tiver deixado o e-mail no formulário, deixa para mim. O formulário ele está aí na descrição do vídeo, que eu vou mandar depois todos os links com todos os nomes, todos os programas, todos os recursos que eu utilizo, os sites onde eu pego o material, eu vou mandar para vocês. Mas aí não se esqueçam de clicar no formulário que está aí na descrição do vídeo e mandar para mim o e-mail de vocês. Nós vamos utilizar o aplicativo de criação de e-book que eu escolhi, que é o Kotobi. Gente, eu não sou representante da Kotobi, eu não vendo esse programa, realmente, eu pesquisei, eu busquei na internet vários recursos, vários programas, e eu realmente me identifiquei com esse. Quando nós estivermos lá criando o nosso e-book, vocês vão entender melhor essa questão do layout. Como nós estamos trabalhando com livros interativos, eu geralmente escolho o layout refluível. Mas na hora de fazer a exportação, você pode mudar isso. Mas isso nós vamos voltar a esse assunto, não se preocupem. E vocês, na hora que nós estivermos realmente utilizando o programa, isso vai ficar mais bem definido para vocês. Agora eu quero só colocar para vocês os passos que nós vamos seguir para criar o nosso e-book. O nosso passo seria adicionar o conteúdo. Um dos passos, que é a adição do texto, ele está lá naquele vídeo da chamada que eu fiz para vocês assistirem essa aula completa. Então, além de adicionar o texto, nós também precisamos adicionar os elementos de interatividade. E aqui é que é a parte mais divertida de se fazer o seu livro. É aqui que nós vamos colocar os diferentes elementos disponíveis que nós podemos colocar no nosso livro, os vídeos, as imagens, os pop-ups, os modelos 3D, enfim, essa é a parte realmente divertida de se fazer o seu livro. E quando nós passarmos por essa parte, nós vamos fazer a exportação.
Só voltar aqui um pouquinho. Quando nós formos fazer a adição dos elementos de interatividade, e logo aqui no começo, quando nós reunirmos o nosso material que vai ser utilizado, fiquem muito atentos para não utilizar imagens grandes demais, pesadas demais, porque isso vai fazer com que o seu livro fique muito pesado. E não adianta você fazer um livro lindo, maravilhoso, que leva meia hora para carregar, né? A pessoa, ela quer, principalmente quando se fala de livro interativo, a rapidez, a agilidade, a resposta rápida dos elementos de interatividade, ela é mais importante. Tanto que vocês veem que os livros que eu crio, a questão, por exemplo, das cores, eu não uso fundo colorido. Normalmente nesse livro, nesse programa que nós vamos utilizar, não é muito comum usar fundos muito coloridos, imagens muito grandes, porque isso pesa, isso faz com que o livro demore para carregar. Às vezes, se você vai mandar o arquivo do livro para uma outra pessoa, isso fica pesado. Se o aluno vai utilizar isso na internet, ele gasta o pacote de dados dele praticamente todo para poder baixar o livro, para poder jogar os joguinhos. Então, ficar muito atento nessa questão. Vamos usar os elementos de interatividade, mas um dos nossos critérios principais é que esses elementos eles precisam ser muito leves para que o nosso livro no final fique o mais leve possível. Então a primeira coisa que nós realmente precisamos fazer é colocar em uma pasta todos os arquivos que nós precisaremos ou eventualmente nós possamos precisar. Eu já fiz aqui a importação do texto do nosso livro, conforme vocês viram que foi feito naquele vídeo da chamada para essa aula. Então eu fiz a importação, eu importei o meu arquivo de um docx, de um documento do Word, o meu texto já está aqui. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Vou escolher aqui também uma outra fonte. Vou colocar o texto justificado. E aqui eu vou fazer a divisão dos meus capítulos. Então, eu já fiz a divisão dos meus capítulos. Aqui eu só vou limpar um pouco aqui, porque ele pega uma parte do texto quando ele pega o título. Então, está aqui os meus capítulos. E o primeiro capítulo também, ele não pega, naturalmente, ele não pega o título, porque é o parágrafo que fica, né? Ele pega o título dos parágrafos subsequentes que vão ser divididos, que vão ser transportados para uma outra página. Agora eu vou começar a personalizar o meu livro. Eu vou incluir mais um capítulo. Aqui lembra que eu falei sobre a questão do layout? Você precisa escolher, de acordo com o seu conteúdo, qual vai ser o layout que se adapta melhor ao que você pretende. Então, eu tenho aqui o layout refluído, em que o texto ele oferece uma excelente visibilidade no celular com suporte de ajustes de tamanho de fonte. Então, ele tem menos flexibilidade no desenho. Aqui no layout fixo, vocês veem pela miniatura aqui que eu posso fazer uma distribuição, um rearranjo de textos e imagens com mais liberdade. Mas em compensação, a leitura ela pode ficar prejudicada, porque o texto aqui ele vai aumentar como se fosse uma imagem, ele vai esticar como um todo, ele não vai ter essa possibilidade de mudar o tamanho da fonte que o formato refluído oferece.
Eu vou escolher o formato refluído, porque nesse momento, para mim, essa distribuição aqui não é tão importante. Uma das coisas interessantes desse programa é que eu posso fazer a reorganização dos meus capítulos da forma como eu achar melhor e a qualquer momento. Eu já tenho aqui o meu capítulo inicial pronto, mas aí eu resolvi criar uma imagem. Eu vou clicar aqui, arrastar. Eu tenho essa folha em branco como meu capítulo inicial e logo em seguida passou minhas considerações iniciais. Porque aqui na apresentação eu quero colocar unicamente uma imagem. Essa imagem eu já formatei. Como eu disse, o material ele precisa ser todo preparado antes. Então eu tenho uma imagem com animação, mas ela já foi preparada antes. Eu simplesmente venho, deixa eu voltar aqui. Eu venho aqui, clico em imagem, adicionar imagem. Então eu vou lá na minha famosa pasta de recursos, pego a minha imagem que já está pronta, eu já formatei, eu já criei essa imagem, essa animação antes. Aqui eu tenho algumas escolhas que eu posso fazer. Posso escolher qual vai ser a largura, qual vai ser a altura dessa imagem. Aqui eu posso medir em pixels ou porcentagem, mais à esquerda, e a minha imagem vai ficar mais à direita. Mas aqui está a minha imagem, ela já estava pronta, ela já foi preparada antes. Eu posso visualizar, eu venho aqui no modo de pré-visualização. Então é assim que ela vai ficar, depois que o e-book estiver pronto, exportado para EPUB. Então vocês vejam que só por isso aqui, se você oferece uma imagem assim para o aluno poder visualizar, só isso já consegue despertar um pouco mais de interesse. Então esse seria o meu primeiro capítulo, em que eu coloco aqui quais são os tópicos que serão estudados. Aqui nas considerações iniciais, eu já vou começar a entrar realmente no conteúdo, e aqui é que eu vou colocar aquele checklist. Então, para colocar aquele checklist, eu venho aqui em Widget. O meu Widget também já está preparado, ele já está separado. Eu tenho uma pasta aqui só com widgets, tem vários. Eu já inseri o meu widget aqui. Ele já foi criado antes. Vamos no modo de visualização. Então, está aqui o meu checklist. Ele pode ser compartilhado, pode ser enviado por e-mail, ou para equipes, para empresas que usam o Evernote, ele também pode ser compartilhado por aqui. Então, vamos sair da visualização. Então, eu já tenho a minha página de apresentação, já está pronta. Considerações iniciais. Agora, eu vou entrar no curso propriamente dito. Aqui seria a primeira dica, que é a criação de botões de navegação. Aqui eu vou adicionar um vídeo que está hospedado no meu canal do YouTube. Então, esse vídeo está aqui no meu canal do YouTube. Eu vou copiar o link e inserir aqui no livro. Eu geralmente não mudo essas configurações. Eu vou deixar para explorar essas possibilidades mais depois. Vamos no modo de visualização. Então, meu vídeo ele já está aqui. Então, vocês vejam o texto
seguindo aqueles passos lá de preparação de todo o material, antes de pensar em interatividade, antes de pensar em colocar imagem, antes de pensar em personalizar o seu e-book, vocês aí vejam que o processo de criação do e-book propriamente, ele é muito facilitado. Então, eu já preciso ter pensado em toda a estrutura dele e, principalmente, eu preciso ter separado todo o material, todos os recursos que eu vou utilizar no meu e-book, reunir tudo em uma pasta, em um local, para que esse processo de criação ele realmente se dê com uma certa tranquilidade. Aqui eu vou inserir um vídeo que está lá no canal do YouTube. Aqui também, da mesma forma, eu venho em vídeo e colo o link do canal do YouTube. Então, imediatamente o meu vídeo ele já aparece aqui. Colocar no modo de visualização para que ele funcione. Então, já está aqui também. Lembrar de salvar, né, gente? Isso é importante. Próximo, edição de vídeos. Então, de novo, eu clico em vídeo. Então, da mesma forma, eu coloquei aqui o vídeo referente à edição de imagens. Naquele último capítulo que eu acrescentei, eu vou colocar uma imagem, só que essa imagem é uma imagem fixa, ela não é uma animação, e aqui eu tenho a possibilidade de, nessa imagem, inserir um link. Aqui eu posso colocar um link para um grupo do WhatsApp, no caso eu vou colocar para o canal do Telegram, também posso direcionar para o meu Instagram, enfim, para um site que eu tenha, ou até mesmo para uma página de vendas de um produto que eu esteja divulgando dentro do meu livro. Então aqui existe essa possibilidade. Agora eu já tenho o meu livro, ele já está pronto, com todos os capítulos, com todas as interatividades. É claro que eu poderia explorar outras coisas aqui, poderia colocar outras funcionalidades, mas sempre tendo em mente aquilo que eu falei no início, para tomar cuidado para o livro não ficar muito pesado, porque não adianta você ter um livro cheio de interatividades que a pessoa não consegue utilizar porque o livro não abre, ou demora muito para carregar e a pessoa não vai ficar esperando. Ninguém quer isso. Agora, eu também posso configurar aqui uma capa para o meu livro. Então, como tudo, a capa também já estava pronta na minha pasta. E aqui eu tenho o meu livro criado, o meu livro finalizado. Então, aqui eu venho em personalizar e eu consigo fazer a visualização do meu e-book terminado. Aqui eu posso ver como ele vai se parecer na tela de um celular. Aqui tem algumas marcas. Aqui no iPad, no iPhone, no Nokia, enfim, tem várias marcas aqui de celulares, inclusive de tablets também, onde eu posso fazer a visualização para ver como que o meu leitor, que é a pessoa que vai receber esse livro, como que está a experiência de leitura, a experiência de interação da pessoa com o meu livro. Então, eu tenho aqui o meu livro pronto, com todos os vídeos. Aqui eu posso ir até o menu e eu posso navegar por ele. Por isso que esse menu, naquele vídeo de chamada, eu falei sobre a questão do número de páginas. Não faz muito sentido você numerar páginas, porque, a rigor, a pessoa, a página número 1 pode ser a que ela tem mais interesse. Se eu tenho mais interesse em começar pela edição de vídeo, se é o que eu mais preciso, então essa vai ser a minha página número 1. E o livro interativo, ele é bacana justamente porque ele te dá essa liberdade de escolha. Então, o meu livro está pronto. Agora eu já posso exportar o meu livro. Vou exportar no formato EPUB.
Eu clico em criar. Essa opção aqui de otimizar, é bom deixar ela marcada, porque às vezes a gente coloca uma imagem, aí muda de ideia e troca por outra. Então, quando você deixa marcado aqui, todos os arquivos, as imagens, os pedaços de texto que você retirou, que você apagou, eles são limpos aqui do programa. Então, eu mando criar. E o meu livro já está pronto, eu posso abrir na pasta. Então, a partir desse momento, eu já tenho o meu e-book em formato EPUB. Eu vou precisar, a partir de agora, de um leitor de EPUB. No nosso caso, como nós temos o programa da Kotobi, ele mesmo você pode abrir o seu livro. Mas, no caso, quem vai receber esse programa, ele precisa de um leitor de e-book. Eu também vou mandar para vocês, eu vou mandar esse arquivo junto para vocês, esse EPUB, esse livro pronto, e vou mandar também o leitor que eu normalmente utilizo, porque como ele foi criado no mesmo programa, então para utilizá-lo como leitor, ele realmente é mais eficiente, ele carrega as funcionalidades com mais rapidez, com mais facilidade, e normalmente você não tem problemas com isso. Então, o nosso livro já está criado.